Paz e luz, meus alunos. Vamos continuar falando as formas que os livros da Bíblia foram escritos, principalmente o Velho Testamento, como que eles foram encontrados na arqueologia, então, para que você fique sabendo mais ou menos como foi escrito a nossa Bíblia, principalmente o Velho Testamento. Vamos lá. Falamos que eles escreviam em linho, que é a forma que eles não usavam muito, ostrástico, fragmentos de cerâmica, que é mencionada em Jó 38:14, Ezequiel 41, Ezequiel 4:1. Pedra, argila. A Assíria e a Babilônia era em argila, expresso os símbolos bíblicos e as letras bíblicas eram expressas em pedaços de argilas. Que coisa interessante, Então, também foram escritas em madeiras entre os gregos, principalmente os gregos daquela região próxima a Israel, escreviam os seus escritos em madeira de lei. Isso durava muito tempo, Isso aí durava bastante tempo. Em couro. A Bíblia também foi escrito vários versículos dela em couro. Só que esse couro, a tinta com o tempo ela largava. Mas eles repassavam isso para um novo couro e assim por diante. Ou cobriam, por cima daquele couro, uma nova letra. O Talmud de Israel exigia que as escritas fossem feitas em couro. Interessante, Então o Talmud, que é o livro das tradições israelenses, exigia que as escrituras fossem escritas em couros, em rolos. Papiro. Anota aí, papiro. A maioria do Novo Testamento foi escrita em papiro. Este era o material mais importante da época. O papiro era uma espécie de junco de cor amarelada, chamada pelos gregos de biblos, até porque já era de costume eles utilizarem esse papiro para escrever suas histórias, Era uma espécie de junco translaçado, bem juntinho, eles escreviam em cima, Velino ou pergaminho. Suplantou o papiro, ou seja, passou. O uso dele foi mais utilizado, o uso dele foi mais prático para os antigos. Eles eram chamados de velo. E também pele de ovelha ou bezerros. Eles também utilizavam isso aí. Pergaminho. Existia um pergaminho de peles de ovelhas, E a tinta. Qual era a tinta que era utilizada pelos antigos para escrever os livros da Bíblia? A tinta era um pó de carvão com uma goma arábica, como diz em Jeremias 36:18 e Ezequiel capítulo 9, versículo 2. Era uma goma que era como fosse uma cola. E essa cola fazia com que a tinta de carvão colasse no couro ou no papiro. Apenas os sábios podiam fazer essas escrituras. Eram permitidos apenas os rabinos, os profetas, Não era qualquer um que queria fazer essa inscrição. Vamos fazer. Não é assim não. Para a pessoa fazer, geralmente era o chefe de uma escola que poderia fazer o uso dessa inscrição, Os copistas, os monges, no caso do Novo Testamento, eles eram extremamente sábios, extremamente estudiosos, viviam a vida estudando as línguas, estudando as formas daquela palavra, palavra por palavra. Então não eram pessoas leigas, eram pessoas extremamente sábias que faziam essa inscrição. Eram os escrituristas, ou no Novo Testamento, monges copistas que saíam copiando, e eram extremamente radicais.
Penas de aves eram utilizadas como pincéis. Penas de aves, como pavão e aves grandes, eles eram utilizados como pincéis. Quando você afoga essa pena, né, então ela segura um pouquinho dessa tinta. Então, ao passar em cima, aí a escritura fica. Pincéis finos, feitos de rabo de cavalo, alguma coisa assim, era do tipo, aqueles pincéis que é utilizado até hoje por pintores. Era um tipo de caneta que eles utilizavam. Eles utilizavam também um tipo de uma madeira oca, né, imitando a pena de um pavão, fazendo um tipo de uma caneta, né, e essa caneta soltava a tinta ao passar. Existia todo um ritual, preste atenção, como eu lhe falei, as inscrições da Bíblia, elas não foram feitas de bolo. Ou o cara chegou no meio da rua e disse: ei, peraí, eu vou fazer agora, vou escrever o livro aqui de Ezequiel, ou no Novo Testamento vou escrever o livro aqui de Mateus. Não, isso eram pessoas de alta intelectualidade na época, que faziam isso aí sobre uma fiscalização imensa. Eles não queriam errar uma vírgula. Existia todo um ritual para a escrita, pois todos consideravam sagrada. Então, eles consideravam aquelas letras sagradas como de fato são. Eram radicais. Anota aí. Um erro neutralizava toda a folha. Um erro na folha neutralizava toda a folha. Não é como a gente pega um caderno e está escrevendo, não. E erra e risca em cima, não. Um erro apenas neutralizava toda a folha. 3 erros neutralizava todo o rolo, né? Tinham que limpar a pena com toda a reverência. Então, até a pena que era utilizada para escrever era limpa com toda a reverência, né? Quando ia escrever, principalmente o nome de Deus, eles chegavam a lavar até as mãos, né? Limpavam a pena, o pincel, e para escrever o nome de Deus, porque era super sagrado. 2 formas de escritas: as unciais sem separação maiúsculas, ou seja, as unciais, U-N-C-I-A-I-S, unciais, elas não tinham separações maiúsculas, ou seja, todo o texto era escrito sem separação maiúscula, tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Entendeu como é a coisa? Eles escrevendo, copiando o texto do outro texto, e a forma era essa, não era como nós conhecemos. O nome próprio era com letra maiúscula, letra minúscula, não. Era tudo uma letra só, unciais. E cursivos, C-U-R-C-I-V-O-S. Cursivos, de letras minúsculas, tendo espaços entre as palavras. Então é o seguinte, também eles escreviam os textos em letras minúsculas, sem espaço, né, entre as palavras. Então era tudo junto. Eu fui à rua, tal, tudo junto, né, tudo junto. Nesse caso, cursivos, C-U-R-C-I-V-O-S, era assim. E o N-C-I-A-I-S era sem separação maiúsculos. Não existia sinais de pontuação. Aí é onde o bicho pega, né? Nessas inscrições antigas não haviam sinais, ou seja, pontuação de exclamação, será, né? Ou vai ser, né? Não existia pontuação nenhuma, nem ponto final, nem exclamação, nem pergunta, nem resposta, nem nada. Então não existia sinais de pontuação. Esse era o fato. Este fato é muito importante. A pontuação pode mudar muito sentido. Então hoje foi colocada a pontuação, né? E às vezes onde era para perguntar, está afirmando. Onde era para afirmar, fica para perguntar. Aí tem uma grande confusão nessa parte aí, porque a pontuação foi colocada, mas nos originais não tem pontuação. Decorou? Se não decorou, volta o vídeo. As cópias com defeitos eram enterradas para não haver profanação. Então as cópias com defeitos, que havia erros, né, na sua copiação, elas eram enterradas em lugares que ninguém sabia, para não haver profanação, ou seja, alguém pegar e utilizar ela com aqueles erros. Várias cópias encontradas em vários lugares diferentes, uma dos outros, mostram
grande harmonia desses copistas. Então foram encontradas várias dessas cópias com defeitos, mesmo assim, em vários lugares diferentes. E essas cópias estão perfeitamente copiadas exatamente uma às outras. Houve um erro ou dois e por isso eles enterravam. Por que eles não rasgavam? Porque era sagrado. Entendeu? Interessante, né? Eles não rasgavam aquilo que tinha escrito porque era sagrado. Eles estariam profanando o sagrado de Deus. Então eles enterravam. E essas cópias, hoje encontradas várias cópias com defeito, mas a gente nota que essas cópias eram copiadas de uma forma radical que dificilmente eles erravam. E quando erravam 3 erros, eles enterravam porque eles não achavam que aquilo era mais seguro. Vamos continuar. Daqui a pouco vamos falar sobre a Vulgata. Vamos lá.